irmãos. Deus nos proporcionou uma manhã abençoada. Nós fomos edificados através dos louvores, nós fomos edificados através da pregação da palavra. Mais uma vez o Espírito Santo se fez presente em nosso meio e nós fomos tremendamente edificados nesse período da manhã na Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite nós, do mesmo modo, estamos sendo tremendamente edificados através de toda a programação desse culto. Entrei, o pastor Eliseu estava orando, após seguir-se os louvores que falam ao coração, falam à alma, falam ao espírito e que promovem edificação. Que Deus continue levantando cada vez mais esse grupo de louvor, esse grupo de levitas que tem feito a diferença aqui na igreja, e eu creio que tem sido canal de bênção também aqui nesta cidade. Nós convidamos os irmãos a abrir mais uma vez a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Vamos retornar ao texto para que nós possamos estar ministrando a palavra do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Efésios capítulo 3, nós vamos ler agora apenas do verso 17 em diante, até o verso 19. Efésios, capítulo de número 3, do verso 17 até o verso de número 19. Quem encontrou diz amém. Amém. Quem encontrou diz glória a Deus. Quem encontrou diz aleluia. Aleluia. Diz a palavra do Senhor: assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos aqui o terceiro e o quarto pedido do apóstolo Paulo em favor daquela igreja que ele amava e que ele desejava muito bem. Nós falamos ontem à noite que o apóstolo Paulo, ele não se pôs, ao escrever essa carta, somente como um apóstolo. Eu enxergo claramente, enxergo perfeitamente aqui um pai preocupadíssimo com seus filhos espirituais. Um pai que queria ver o melhor para os seus filhos, o crescimento dos seus filhos, a edificação plena dos seus filhos. E nós vemos o apóstolo Paulo, até mesmo em presente dificuldade, ele se esforçando para, através da graça que Deus lhe havia concedido, transmitir mensagens profundas ou verdades profundas reveladas por Deus ao seu espírito e ao seu coração. Os irmãos são conhecedores da palavra e sabem que o apóstolo Paulo aqui ele estava em prisões. Segundo a palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele passou por 4 cativeiros. A primeira prisão se deu na cidade de Filipos, Atos capítulo de número 16. A segunda prisão se deu na cidade de Jerusalém, Atos capítulo de número
21. A terceira prisão se deu na cidade de Cesareia, em 2 tempos, né? Nós vemos isso registrado também no livro de Atos. Atos no capítulo 23 e no capítulo 26. E a última prisão foi a prisão na cidade de Roma. O apóstolo Paulo esteve preso em Roma, isso porque ele apelou para César no momento em que estava sendo julgado em um dos seus julgamentos. Vendo a trama, a conspiração dos homens, o interesse comum dos homens em prejudicá-lo, ele apelou para César, e para César ele foi designado, foi para Roma. Isso está registrado também no livro de Atos, no capítulo de número 27. E os estudiosos desse texto, eles dizem que o apóstolo Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Eu creio que a maioria de nós aqui já teve a experiência de escrever uma carta, um bilhete. Porém, eu creio, pastor Rafael Argolo, que talvez nenhum de nós aqui tenha tido a péssima experiência de escrever uma carta, um bilhete com a liberdade retida. Talvez escrevemos cartas no aconchego da nossa casa, no aconchego do nosso lar, e endereçamos para pessoas queridas, para pessoas amadas. Agora eu quero que você se permita enxergar o dilema em que estava vivendo o apóstolo Paulo no contexto em que esta carta foi escrita. É verdade que a última prisão do apóstolo Paulo não foi uma prisão tão ferrenha como a primeira. A primeira se deu na cidade de Filipos, após ele ter feito uma obra de caridade, após ele ter feito um benefício, movido e impulsionado pelo Espírito de Deus. Os irmãos já sabem da história. Ele foi conduzido àquele presídio, esteve aprisionado juntamente com Silas. Ali ele foi maltratado, ali ele foi judiado. Nós temos um advogado aqui, Dr. Rafael Argolo, ele sabe muito bem a respeito dos direitos humanos, né? Eu sou militar e tem outros militares aqui, e nós militares, nós sargento, nós sabemos a respeito dos direitos humanos. Se houvesse direitos humanos naquela época, com certeza o apóstolo Paulo seria mais assistido. Seria mais assistido, minha querida. Mas não havia direitos humanos. E aquele servo de Deus que já não mais desfrutava da juventude. Jovens pastores, é bom, né? Desfrutar da juventude, o vigor, a força, a lucidez para absorver as coisas é bem maior do que aquele que já tem uma certa idade. Aqui Paulo já era um idoso, porém estava preso. Preso não porque tinha cometido nenhum delito cruel, não matou, não furtou, não roubou, não estava traficando, não praticou nenhum estelionatário, não. Paulo estava preso simplesmente, exclusivamente por pregar o Evangelho de Cristo e ser uma testemunha fiel desse Evangelho. Simplesmente por isso. Porém, nós entendemos perfeitamente que Paulo estava preso também por amor. Por amor. Porque
o amor de Deus havia sido ministrado pelo Espírito Santo ao seu coração através do novo nascimento. O apóstolo Paulo havia recebido a graça e a capacitação do Espírito Santo no seu coração para amar a Deus. É isso que ele diz à igreja de Roma, no capítulo 5, no versículo. Ele diz que o Espírito Santo é quem promove, é quem gera, é quem manifesta o amor de Deus nos nossos corações. Paulo tem consciência disso, nosso pastor. E com o coração cheio de amor, com o coração habitado e possuído pelo amor de Deus, e pelo amor também à obra de Deus e o povo de Deus, ele se propõe, mesmo preso, mesmo estando em cadeias, mesmo estando em prisões, a escrever cartas. E ele escreveu 4 cartas. Os irmãos sabem que foram as 4 cartas, da prisão de Paulo. Efésios de uma maneira. Efésios, Filipenses também é outra carta. Filemão também é outra carta. E a carta aos Colossenses. Talvez alguém que foi contemporâneo de Paulo poderia dizer: Paulo, tudo isso vale a pena? Paulo, você não se lembra do seu passado? Você não se lembra da influência que você já teve em toda a sociedade judaica? Paulo, hoje você é um presidiário. Valeu a pena ter